Olá pessoal, vou estar falando hoje de um texto muito falado pelas pessoas, que é: os humilhados serão exaltados. Esse texto está na Bíblia? Permaneça aí neste vídeo que eu vou lhe responder agora. Começamos então com o texto da Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, no capítulo 23 e o versículo de número 12. Este é o texto base para nós respondermos a esta pergunta, tá bom? Pois bem, vamos ler o texto da Bíblia Sagrada. Diz assim: e os que a si mesmo se exaltar será humilhado, e ao que a si mesmo se humilhar será exaltado. Observe que a Bíblia, ela está aqui afirmando, né? Observe que a Bíblia afirma que quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui, meus amigos, a Bíblia está falando a respeito do ser, isto é, da pessoa, a própria pessoa, de maneira espontânea e voluntária, se humilhar, isto é, se humilhar perante Deus, perante o Senhor, de forma espontânea, será exaltado por Deus, porque é Deus quem exalta o ser humano, mas precisa se humilhar espontaneamente, sem ser constrangido por ninguém e nem tampouco incitado por ninguém, mas de forma voluntária e espontânea, se humilhar perante Deus. A Bíblia garante que o próprio Deus o exalta. Pois bem, vamos para mais um texto bíblico da palavra de Deus. Observe que Jó também falou a respeito desse texto relacionado à humilhação. Jó capítulo 22, o verso 29, acompanhe comigo aí na sua Bíblia e confira. Vamos ser como os crentes bereanos que acompanhavam a leitura da palavra de Deus quando Paulo pregava, tá bom? É importante examinar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Assim nos diz o texto bíblico: porque que se humilhar, ou aquele que se humilha, ele disse que será exaltado. Aquele que se humilha, ele, o próprio Deus, disse que será exaltado. Então, é de forma voluntária e espontânea que o ser humano se humilha perante Deus, Deus o exalta. Vamos mais para um texto bíblico da palavra de Deus. Agora vamos para o livro de Tiago, capítulo 4, verso 6. Assim nos diz a palavra de Deus: portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Toda pessoa que é humilde, porque ser humilde é voluntariamente, é de maneira voluntária e também espontânea, tá bom? É ser humilde com a alma perante Deus, se humilhar perante Deus, ser humilde. Quando o ser humano, o ser, a pessoa, a alma humana da pessoa se torna humilde,
a Bíblia está dizendo que Deus dá graça, mas quando não há humildade, o próprio Deus o resiste. Vamos mais para um texto bíblico da palavra de Deus, agora no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 8. Agora, em relação à humildade do próprio Jesus, a Bíblia diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Humilhasse a si mesmo. A Bíblia está dizendo que é exaltado aquele que se humilha a si mesmo, e não quando você é humilhado por outro. Tá bom? A humilhação que a Bíblia garante exaltação é uma humilhação de forma espontânea, voluntária perante Deus. E aí a Bíblia diz que Deus nos exalta. Observe aí o caso de Jesus. Em Filipenses 2:8, a Bíblia diz que ele, Jesus, quando se achou na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, né? E é importante nós sabemos disso, que achado ele na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Então Jesus foi exaltado em razão da sua humildade, de ser humilde e obediente a Deus. Vamos mais para um texto bíblico da palavra de Deus, agora lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Olha o que a Bíblia diz, que interessante, acompanha aí comigo. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Então, meus queridos e ouvinte que está aí assistindo este vídeo, é importante se humilhar debaixo da potente ou da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo ele nos exalte. É importante se humilhar, ser humilde, ter uma alma humilde de forma espontânea, sem constrangimento e sem incitação de ninguém, tá bom? É importante de maneira voluntária e espontânea ser humilde perante Deus. Mais um texto, né, que eu citei aqui, que é importante nós sabermos dessas recomendações para nós. Fica aí então este vídeo para nós aprendermos com a palavra de Deus. Bom, então o texto: os humilhados serão exaltados, não existe na Bíblia, tá bom? O que existe é aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então a humilhação, ela deve ser espontânea pela alma humana, de forma voluntária, sem incitação e nem constrangimento de ninguém. Seja humilde espontaneamente.